Saudações a todos, na graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero compartilhar as Escrituras e parágrafo da mensagem que Deus tem me dado no decorrer desta semana. Encontra-se em 1 Reis, capítulo 13. A primeira escritura, 1 Reis, capítulo 13, o versículo 9. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde forte. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Glória ao Senhor. Tem caminho que Deus não quer que a gente volte por ele. Tem caminho que não tem volta. Agora o tema que eu quero trazer: Deus não nega sua palavra. Deus não nega sua palavra. A outra escritura que eu quero compartilhar para fincar como uma base, fincar como um porte para o que nós queremos afirmar, se encontra também em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 11. Palavra fiel é esta: que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos fiéis, ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. Então vemos aqui nessa escritura que Deus não pode negar a si mesmo. Deus não pode negar a si mesmo. Deus não pode negar a si mesmo. O homem pode negar a si mesmo? O que diz a palavra? Lucas, capítulo 9, versículo 23. É uma das escrituras a qual o Senhor diz assim: se alguém, versículo 23, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor a mim perder a sua vida, salvará. Então, Jesus afirma aqui que o homem pode negar a si mesmo. Não só pode, melhor, ele deve negar a si mesmo se ele quiser seguir Jesus Cristo. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, seguir a Cristo é uma renúncia. Renúncia de si próprio. Deus não pode negar a si mesmo. E para mais base, para mais fundamento sobre esta afirmação, Deus não pode negar a si mesmo,
Gálatas, capítulo 1, o versículo 8. Deus nos deixou essa escritura para que possamos nos firmar nesta palavra, a Bíblia Sagrada. Ele deixou esta palavra para que nos firmássemos nela. Mas ainda que nós mesmos, ou o anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Paulo, apóstolo de Deus e profeta, ele tinha visita do anjo, o qual lhe revelou as palavras, lhe revelou o evangelho, lhe revelou os mandamentos de Deus. Sim. Por isso que ele pôde dizer essas palavras aqui. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Ainda que nós mesmos. Mas ainda que nós mesmos, nós quem? Os apóstolos, os profetas, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, ainda que nós mesmos. Quem? Os profetas. Ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Porque era o anjo de Deus que anunciava a estes profetas o que eles tinham que fazer. Tenho base, tenho prova disso? A mesma escritura que nós acabamos de ler em 1 Reis, capítulo 13, você vai ver um velho profeta, um profeta velho, dizendo: ele disse, também eu sou profeta como tu, versículo 18, também eu sou profeta como tu, e o anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo, faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Olha o que o profeta velho disse. Também eu sou profeta como tu. E o anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo, faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Aquele profeta, ele veio com uma porcentagem de verdade. Ele era um profeta. Realmente ele era um profeta. E realmente um anjo ele fala com os profetas. Anjos falam com os profetas. Porém, a mensagem dele, a palavra daquele profeta era uma mentira. Ele era um profeta. Realmente anjos falam com os profetas. Porém, ele mentiu, aquele profeta de Deus. Deus não nega a sua palavra. Deus não nega sua palavra. O que foi que o Senhor disse para o profeta, para aquele profeta de Deus? Quando aquele rei ofereceu, deixa eu ver aqui o que ele ofereceu aqui. Vem comigo e conforta-te e dar-te-ei um presente. E aquele profeta de Deus disse, porém o homem de Deus disse, ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água
neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde forte. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Então, muitas vezes, o caminho nosso são feitos sem volta. Muitas vezes, temos que passar por caminho por onde não iremos voltar pelo mesmo caminho. E em nossas jornadas, temos que fazer jejum, sem comer pão, sem comer água. Sem comer pão, sem beber água. Essa era o mandamento de Deus para aquele profeta. Algo tão simples, tão fácil, mas quando se torna de Deus, não pense que vai ser fácil, meu amigo. Deus, ele deixou sua palavra, Deus, ele deixou a Bíblia, Deus, ele deixou o Evangelho. Porém, não pense, porque é de Deus, será fácil, não será fácil. Por isso que Jesus disse aqui nas Escrituras que nós acabamos de ler. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. É uma renúncia. E por ser de Deus não será fácil. Por isso que esse caminho é feito de oração e jejum. Agora, Deus nega a si mesmo? Vamos ver na mensagem. A sua vida prova se Jesus está com você ou não. Parágrafo 64 da mensagem Shalom. A sua vida prova se Jesus está com você ou não. A sua vida mostra se ele está ocupado aqui ou se ele ainda está nos céus dele ou não. Seja o que você for, as obras que eu faço também as farei. Como você poderia ter Cristo em você e então o próprio Espírito em você negar a palavra dele? Aceitar um credo em vez disso? Não pode fazer isso. Ele derrotaria a si mesmo ao negar a sua própria palavra. Ele derrotaria a si mesmo ao negar sua própria palavra. Deus, ele não nega a si mesmo. Deus, ele não derrota a si mesmo. Mas muitas pessoas, disse o profeta na mensagem, eu acuso esta geração. Muitos pregadores, muitos pastores, muitos ministros, evangelistas estão crucificando Jesus nos púlpitos, nos altares. Por quê? Estão negando a palavra de Deus. Estão tirando da palavra de Deus ou acrescentando da palavra de Deus, dizendo o que Deus não disse, afirmando o que Deus não falou. Eles estão crucificando novamente Jesus Cristo, tornando a palavra de Deus nula, neutra, sem eficácia para o povo. Por quê? Porque estão tirando as promessas de Deus, estão tirando os dons que Deus deu para que Deus deu para o povo. Quando eles não tiram os dons, eles colocam os dons da maneira errada. E a mensagem do profeta de Deus, é para centralizar toda a coisa, toda a palavra. Na igreja de Paulo tinha os dons, porém, quando ele viu a coisa desordenada, então ele ordenou a coisa. Não havia apenas línguas estranhas. Não havia apenas profecia. Tinha de todos os dons, porém a coisa ele centralizou. Aleluia. Então o Espírito Santo não pode negar a si mesmo. Geralmente quando pegamos estes parágrafos, essas escrituras, apontamos para a denominação. Mas eu acredito que nós temos que pegar estes parágrafos e apontar para nós mesmos.
O Espírito Santo não pode negar a si mesmo. Por isso que a vida é feita de renúncia. A vida é feita de renúncia. Nós temos que lutar contra a nossa própria carne. Quando a Bíblia diz que nossa carne não, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra a carne e o sangue do vizinho, não é contra a carne e o sangue da vizinha, não é contra a carne e o sangue da outra igreja, mas contra as potestades, contra as hortes espirituais. Porém, o nosso inimigo é nós mesmos, é este corpo, é esta carne. Porque lembre-se, o Espírito Santo não pode negar a si mesmo. O apóstolo Paulo diz que a carne combate contra o Espírito e o Espírito combate contra a carne. E se você não tem o novo nascimento ainda e o batismo com o Espírito Santo, a luta, a peleja é maior. Porque a carne quer ir para um lado e o Espírito Santo quer ir para o outro. E o Espírito Santo não vai para onde a carne está indo. Eles trabalham o contrário. Você quer, o profeta de Deus diz, você quer saber qual é o caminho de Deus? Ande contrário ao mundo. A carne quer ir a favor do mundo. A carne quer ir no ritmo do mundo. A carne quer ir em harmonia com o mundo, mas o Espírito Santo estará sempre caminhando contrário. É por isso que ninguém pode agradar a Deus na carne. Ninguém pode agradar a Deus cometendo as obras da carne, a vontade da carne. E Jesus disse, como nós vamos combater a vontade da carne? Como nós vamos combater então este inimigo? A nossa carne, não a carne do vizinho. A nossa carne com oração, com jejum e leitura da palavra de Deus. Aleluia. O Espírito Santo não nega a si mesmo. Você jamais poderá vencer a carne a não ser através desta palavra. Aleluia. Como posso dizer que estou no Espírito, fornicando, vivendo em fornicação? Tendo relacionamento antes do casamento? Como posso dizer que estou no Espírito de Deus, sendo casado e olhando e cobiçando outras mulheres? Isso é negar a palavra. Isso não é o Espírito de Deus, mas o Espírito do homem, a carne do homem. Como posso ter o Espírito Santo de Deus negando a palavra de Deus? Por isso o apóstolo Pedro respondeu àqueles que disseram, como podemos receber o Espírito Santo? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo não pode negar a sua palavra e entrar num corpo imundo, sujo. Aleluia! A outra escritura que Deus me deu também, mas não vou ler, foi 2 Reis, capítulo 23, quando Josias começou a reinar, aquele homem cumpriu a profecia deste profeta aqui. Ele cumpriu a profecia deste profeta que um da casa de Davi se levantaria e destruiria e se levantaria contra aquele altar, o qual
haviam levantado ali para adoração de ídolos, para adoração de ídolos, e ele iria se levantar contra aquele altar. Hoje em dia, temos que nos levantar contra esses altares, altares imundos, onde se oferece pão imundo, contrário à palavra de Deus, onde se oferece sacrifício, ofertas imundas, cultos corrompidos com adoração do homem, com a adoração da criatura. Que criatura é essa? É um bezerro de ouro? Não, é adoração ao próprio homem. É adoração ao próprio sistema do homem, sistemas do homem, denominações. Você é cristão? Eu sou assembleiano. Você é cristão? Eu sou da mensagem. Você é cristão? Eu sou disto. Eu sou de Apolo. Eu sou de Cristo. Eu sou de Apolo, de Paulo. O que é isto? Nada mais do que sacrifício, ofertas, culto a sistema, ao homem. E o mensageiro de Deus, ele veio, o mensageiro desta era, ele veio para se colocar contrário a estes altares, a estes sacrifícios, a estes cultos. Não há outro caminho a não ser a palavra de Deus, e Deus não pode negar a si mesmo. Deus não pode negar a si mesmo. Aquele profeta de Deus, aquele homem de Deus, ele não foi derrubado pelo poder político. Aquele profeta que profetizou que Josias ia se levantar contra o altar imundo ali, que os homens tinham corrompido. O altar dos homens. E iria limpar a casa de Deus. Aquele profeta ali que trouxe uma profecia verdadeira, aquele profeta, aquele homem de Deus, o poder político não derrubou ele, mas o poder religioso veio e derrubou ele. Porque apareceu um outro profeta, um ancião, um profeta mais velho que ele. E não era falso não, era verdadeiro. Por isso que o apóstolo Paulo firmou firmemente esta palavra. Ainda que nós mesmos, homens de Deus verdadeiros, ou um anjo do céu, não um anjo falso, um anjo do céu verdadeiro, vem e vos anuncie outro evangelho, além do que vos foi anunciado, seja anátema, seja maldito. Aquele profeta de Deus, aquele ancião de Deus, porém ele veio na carne e mentiu. O problema não é o profeta, o problema não é a mensagem, mas sim o homem, a carne. Ele é falível, ele é pecador. A mensagem não falha, a profecia não falha. Deus não pode negar a si mesmo. Porém, o homem falha, o homem cai, o homem vacila e o homem tropeça, e por isso que nós não temos que olhar para carne nenhuma, a não ser para Deus, porque ele não pode negar a si mesmo. E aquele homem de Deus, o poder político, o poder do reinado, não corrompeu ele com presente. Ele não se comprometeu com o presente do rei. Ele não se comprometeu com o presente da política. Porém, quando veio a religião, simbolizado aqui no outro profeta, e então ele deu ouvido, porque ele era mais velho. Ele era um ancião. Ele tinha experiência também como profeta. E ele disse,
Também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, entre parênteses diz, porém, mentiu-lhe. E tomou ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta, ao ancião. E sucedeu que, estando ele à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à boca do Senhor, e não guardaste o mandamento do Senhor teu Deus, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara. Que mandamento era este? Não coma água, não coma pão e não beba água, e não volte pelo mesmo caminho. Aleluia. E não volte pelo mesmo caminho. Ó, meu amigo, isso aqui dá uma mensagem tremenda. Não volte pelo mesmo caminho. Deus nos trouxe uma mensagem, mas Deus não quer que a gente voltemos pelo mesmo caminho. Deus nos deu a sua palavra para voltarmos por ela. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia! Até aqui nos trouxe a mensagem, mas não devemos voltar pelo mesmo caminho, porque Deus já nos deu o caminho. Ele é o caminho para voltarmos. Aleluia! Voltarmos ao primeiro amor, onde a igreja saiu. Aleluia! Voltarmos ao primeiro amor, voltarmos à fé original, ao batismo original, à posição original da mulher na igreja, a qual não é no púlpito, ensinando e usando de autoridade como pastora, como apóstola, como isso e aquilo outro. Não, mas como auxiliadora, como uma cristã, tendo sua maneira de se vestir decentemente, não negando a palavra de Deus, vestida decentemente, não negando a palavra de Deus com as modas do mundo, vestindo calça comprida, vestindo short, mostrando o seu corpo, pintando o seu rosto como uma Jezabel. Isso é negar a palavra de Deus, isso é negar o Espírito Santo. O Espírito Santo não pode negar a si mesmo. Que o Senhor Jesus Cristo complete no seu coração esta mensagem, essa exortação. E voltemos pelo caminho de Deus, voltemos pelo caminho de Deus ao primeiro amor. Aleluia! E o caminho para voltarmos ao primeiro amor é Malaquias capítulo 4, versículo 5, 6. Aleluia! Glória ao Senhor! É tomando esta mensagem a qual ela restaurou, converteu. A missão dela é converter o coração dos filhos aos pais. Deus nos revelou sua palavra, porém muitos têm que voltar ao coração dos pais, à fé apostólica, ao batismo verdadeiro, ao novo nascimento, ao batismo com o Espírito Santo, e não uma união à igreja, uma união ao sistema, a união a um nicolaísmo, onde tem homem sobre homem, pastor sobre pastor, ministro sobre ministro. O que é isso? Isso é nicolaísmo. Você viu o que deu aqui no Antigo Testamento? Quando um profeta de Deus foi ouvir um outro profeta, ainda que verdadeiro, porém ele recebeu uma mentira. Aleluia. E aquilo é para provar que não existe profeta sobre profeta, pastor sobre pastor. Não existe um homem sobre outro homem. Não existe. Isso é nicolaísmo. Isso é negar a palavra de Deus. E o Espírito Santo não pode negar a sua palavra. E o Senhor te abençoe com isto em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.